ou seja, o pessoal do terceiro ano, né? O pessoal da turma da noite, que vai fazer a PS1, PS2, PS3 também. Então, os únicos, nesse caso, beneficiados, e que vão fazer só uma provinha no sábado à tarde, são vocês aqui presentes e o pessoal que está em casa vendo e que vai fazer PS1 também. Certo? Muito bem. Eu estou adotando a seguinte sistemática com a disciplina de literatura. Eu tenho feito aulas presenciais à tarde e que vocês estão recebendo gravadas em casa, o pessoal do PS1 e o pessoal da noite. Mas, esporadicamente, ocasionalmente, eu virei fazer umas aulas presenciais para vocês, do PS1, e ocasionalmente para o pessoal da noite também. E todas essas aulas que eu faço presencial e gravo, elas entram numa playlist que eu sempre mando para vocês, certo? Então, se vocês entrarem na playlist hoje de noite, já vai estar lá assim a aula 1, aula 2, aula 3 e a aula que eu dei ontem à tarde para o pessoal aqui, que vai estar lá, que é a aula 4. E esta é a aula 5, que também vai estar lá de noite já. Tá bem? Beleza? É claro que vocês vão perceber, eu perguntei para vocês em que parte da história da literatura, da teoria da literatura vocês estão no colégio, e vocês vão ver que a gente vai estar sempre um pouco à frente, bem à frente, certo? Porque no colégio, é evidente, dá mais tempo para você falar, dar exemplos, fazer exercícios, fazer a provinha para vocês, tal. Aqui não, né, moçada? Aqui é lenha, certo? E claro que vocês precisam, quando der tempo, porque eu sei que a rotina de vocês é bem puxadona, né, fazer exercícios. Uma das melhores formas de aprender é fazer exercícios. Porque ali você começa a perceber, isso eu não sei, isso eu entendi, isso eu não entendi. E aí, se não entendeu, você vai naturalmente procurar buscar, né, a resposta para aquilo. Certo? Tranquilo, então? Vamos lá, então. Pessoal, olha só. Nós vamos começar aqui com vocês. Pois não, Itamar? Seu casaco? Não. Pois é. Não. Então tá. Não sei, Itamar. Não sei. Vamos lá. Lisiane sabe. Vamos lá. Moçada, olha só. O estudo da literatura, eu vou colocar isso aqui apenas para que vocês entendam onde é que a gente anda, certo? Para vocês se conectarem. Ora, nós começamos a estudar literatura, estou falando da história da literatura, certo? Aqui, ainda na Idade Média, porque é neste período que começa a produção literária em Portugal, correto? Lá no trovadorismo, as cantigas de amigo, as cantigas de amor, que se vocês não viram nada ainda, de repente a professora vai apresentar. Isso é muito importante, Escobar? Não, não é, mas é a raiz. E a gente precisa conhecer a raiz para conhecer, naturalmente, essa árvore que a gente passa a conhecer depois. Certo? Muito bem. Então, aí você passa aqui da Idade Média para a tal de Idade Moderna. Eu sei que em outros vídeos vocês já têm isso, mas é para que a gente aqui, os do presencial, se reconectem. Certo? Muito bem. Então você vai ter um período entre a Idade Média e a Idade Moderna, que a gente chama de momento de transição, que é o humanismo, certo? Que é o humanismo. Então você tem uma literatura, vamos puxar uma setinha assim, tortinha, mas vamos, tá? Humanismo. Humanismo. Então como é que funcionam os manuais de literatura? Eles geralmente fazem assim, ora, eles tratam da literatura, vamos botar aqui, trovadorismo, que é a literatura mais importante deste período aqui, começa no século XII, certo? Você pega o humanismo, que é a literatura produzida nesse intervalo aqui, nessa transição, e ontem, moçada, aqui no curso, eu estava falando sobre literatura produzida já na Idade Moderna, no século XVI, certo? Ontem eu falei sobre Camões, sobre o Renascimento, certo? O classicismo renascentista. Bota aqui, opa, classicismo renascentista. Fechou? Foi isso aqui que eu falei ontem. Camões, a razão, o antropocentrismo, a retomada dos clássicos, da literatura produzida na antiguidade. Ok, mas veja bem, quando você fala no século XVI, em Portugal,
você tem Camões, que escreve um poema, sobre o qual eu falei ontem, que conta a viagem que eles fizeram, os portugueses, que os levou a descobrir a Índia. Vasco da Gama, a descoberta da Índia. Ok, isso em Portugal, naturalmente gera uma literatura, que é uma literatura clássica, que a gente chama. Certo? Muito bem, mas eu quero que a gente chegue no Brasil agora. Porque depois da viagem do Vasco da Gama, na viagem seguinte, acontece o quê? A descoberta do Brasil. E essas viagens também dão uma literatura em Portugal, que a gente chama, lá em Portugal, de literatura dos viajantes. E aí que começa a nossa história literária. Se vocês pegarem os manuais de literatura brasileiros, o que é que você vai ter lá? Você vai ter uma partezinha chamada Teoria da Literatura. Essa teoria da literatura vai falar sobre, porque a professora está trabalhando com você, se não me equivoco, certo? Funções da linguagem, funções da literatura, gêneros literários, épico, lírico, dramático, a análise do texto literário, estrutura da narrativa, versificação. Só depois de tudo isso é que a professora entra onde a gente vai entrar agora. Ou ela entra aqui, ou ela vai entrar aqui na frente. Que aí é a literatura que a gente chama de quinhentista, século XVI, certo? Só que esta literatura quinhentista, gente, é no Brasil. Isso aqui é Portugal, certo? Agora a gente quer pensar nessa literatura produzida. No mesmo período em que você tem em Portugal Camões produzindo, você tem no Brasil Caminha, Anchieta, Gândavo, Pedro Lopes de Souza, Gabriel Soares de Souza, Padre Fernão Cardim, Padre Manuel da Nóbrega e já citei o Padre Anchieta. Naturalmente tu vai pensar assim, não dá para comparar muito, né, os caras que estão produzindo esse tipo de literatura aqui com o Camões, que é algo muito acima da média. Não dá. Mas nós precisamos naturalmente fazer comentários sobre esse momento da literatura, que é o início da literatura produzida no Brasil. Não dá nem para dizer bem que é do Brasil, que é um pouquinho diferente. Então, vamos focar aqui agora nessa produção literária que a gente vai chamar de quinhentismo. Por que a gente chama de quinhentismo? Ora, porque a literatura produzida no Brasil entre 1500 e 1601. Por que 1? Por que não arredonda, Escobar? Porque essas datas que a gente aponta, elas sempre são apontadas em razão de algum acontecimento, de algum fato literário, não histórico. Às vezes bate o literário com o histórico, certo? Por exemplo, você fala da Carta do Caminha, que foi escrita em 1500, que bate com o fato histórico que é a descoberta do Brasil, oficial, registrado, certidão de nascimento, que é 1500. Aí bate, certo? Agora o 1600, cara, bate com o quê? Né? Com nada. Em 1601, alguém publica um livro, não aqui no Brasil, porque não tinha publicação, chamado Prosopopeia de Bento Teixeira, que é o fato que assinala o início de um outro momento da literatura. Isso tudo, pessoal, só é criado, organizado pelos professores que montam os manuais de literatura, para que na cabecinha de vocês a coisa tenha uma linha de tempo, certo? Uma linha de tempo. Beleza? Tranquilo. Então, o que que você pode ser exigido numa prova de PS1? Que é uma prova muito barbada. Que é uma prova muito tranquila, essa primeira, tá louco, certo? Porque pega uma parte da literatura, isso é muito fácil. É verdade que são textos não muito agradáveis para a leitura, né? Para quem está, digamos assim, começando a ler. Não seria o ideal. Mas, assim, em termos de conteúdo, tem muito pouca coisa. É diferente do terceiro ano que tu vai pegar todo o modernismo, primeira, segunda fase, geração 45, literatura, é muita coisa. E aí a parte mais atual, é muito autor, entendeu? Aqui é pouco autor, pouca obra. E tu tem que entender coisas muito básicas. Fechou? Então tu tem que matar pau. Porque esse é o segredo. Arrebentar no primeiro ano. Porque depois tu vai melhorando, né? Bom, vamos lá então. O que tu precisa saber sobre os textos produzidos neste período? As tais características. O que são características? São como é que eles escreviam, sobre o que escreviam. Isso são características. E outra coisa importante que você naturalmente entenda é o que a gente chama de agentes do discurso. Sim, por que eu escrevo sobre esse assunto? E por que eu escrevo desse modo e não de outro modo?
Tem que ter algum motivo. Social, político, econômico, religioso, ideológico. Certo? Alguma coisa me faz ter interesse por escrever sobre uma mesa e adotar um ponto de vista que é este, e não este ponto de vista, porque isso muda as coisas, a forma como eu enxergo alguma coisa. Certo? Porque é isto que vai gerar essa produção artística. É como eles vão pintar alguma coisa, como vão esculpir alguma coisa, como vão escrever sobre alguma coisa, como vão cantar sobre alguma coisa. Certo? Então a gente vai começar apontando os traços que vocês vão precisar identificar em textos produzidos neste período. Porque a prova, ela pode não ser uma prova que pergunte diretamente sobre quais são as características do período? Letra A, tal, B, tal, C, tal. Não, é bem provável que eles coloquem um texto para vocês. Já a prova do Enem, que vocês ainda não vão fazer, lida muito com texto. É muita interpretação. E é uma prova muito mais difícil até. Certo? Já a prova de Santa Maria, que quer parecer com o Enem, ela tem uma similaridade. Certo? Ela pode cobrar de forma mais objetiva, mais direta, mas também pode acontecer de você ter lá na prova um texto e você ter de encontrar no texto os traços que eu vou apontar aqui. Então, o que a gente está fazendo é facilitando a vida de vocês. Então, vamos pensar o seguinte, olha só. Esse mapinha eu fiz na aula de ontem para falar da viagem do Vasco da Gama e dos portugueses à Índia. Esse mapinha eu vou fazer agora para mostrar uma outra viagem, certo? Isso aqui é só para nós, não precisa ficar perfeito, é só para que vocês tenham uma ideia. Muito bem, está aqui, gurizada. Está aqui o tal de Brasil. Muito bem. A primeira viagem foi aquela que eu mostrei ontem, que vocês vão ver depois. Certo? Ou seja, eles saem, vou fazer em azul, certo? A viagem sem traço. Em azul, a viagem dos portugueses até a Índia. Isso é o que o Camões mostra no poema dele. Certo? Lusíadas. Agora, a segunda viagem. Comandada, então, expedição comandada por Pedro Álvares Cabral. 13 naus, 13 embarcações deixam Portugal, certo? E fazem este caminho aqui. Certo? O que vai levar à Índia. Esse pontilhado aqui. Eles deixam Portugal no dia 9 de março de 1500. Dia 8 já estava tudo pronto, mas a partida, 9 de março. Então, no dia 9 do 3 de 1500, os portugueses teriam saído daqui, e no dia 22 do 4 de 1500, eles chegam aqui. 22 do 4. Ou seja, ancoram, descem. E no dia 3 de maio, eles já estão em alto mar de novo. Então, se tu pegar 22 do 4, e se tu sabe que no dia 3 de maio, aqui, ó, eles já estão saindo, a embarcação do dia 2, dia 3, eles já estão a caminho, eles ficaram muito pouco tempo aqui, certo? Muito bem. Agora pense o seguinte, vocês já sabem os motivos pelos quais como é que você chama isso aqui? Essas navegações. Historicamente, isso é história já. As grandes navegações. Ok, esses são os agentes do discurso. Olha só, você então está falando de um período que vai dar nessa literatura, certo? Essa literatura será produzida por alguma razão. A primeira delas, purei aqui, grandes, aqui, navegações, certo? Tranquilo? Por que aconteciam as grandes navegações? Tu que está cansado hoje. Por quê? Ou seja, porque a coroa portuguesa, coroa espanhola, coroa francesa, inglesa, todas essas nações, elas investem em construções de embarcações, contratação de marinheiros, contratação de pilotos, que são pessoas mais experientes do que os marinheiros, né, porque já navegaram. Tu sabe que os portugueses, quando eles descobrem o caminho à Índia, já navegam há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Porque as viagens começaram assim, descobre um lugarzinho, descobre outro, afunda uma embarcação, afunda outra, descobre como é que passa por aquele lugarzinho. Ou seja, vocês já ouviram falar do Cabo do Bojador? Isso aqui? Essa região mais ou menos, tá? Era uma região em que o mar ficava um pouco mais raso. As embarcações com muito calado, certo? Elas encalhavam ali, afundavam ali.
Então os caras tiveram que descobrir uma manha de passar pelo bojador. Ok, passamos o bojador e continuam os problemas. Certo? Aí você vai vendo no poema do Camões, ele conta o episódio do gigante Adamastor, que é o Cabo das Tormentas, ficcionalizado. Que é esse acidente geográfico que eles naturalmente tiveram muita dificuldade para passar. Até que um cara, um navegador chamado Bartolomeu Dias, pegou a manha. Certo? Bom, esse Bartolomeu Dias, ele fez o que chamam de volta do mar. Querido, o acidente está aqui. Aqui está o promontório, aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu passo pertinho? Não está dando. Não está dando de novo. Então, a manha é fazer a volta do mar, se afastar dele para poder passar. Porque tem uma outra questão que são as correntes marinhas. E que os marinheiros vão descobrindo. E como navegar contra a corrente marinha, certo? Porque a coisa não é assim uma descida. Cara, a gente sabe como é a coisa, certo? Não é uma descida. E a corrente está para cá. Mas como é que eu navego para lá? Eu vou criar um sistema de velas, as velas redondas, que eu consigo navegar contra o vento, inclusive. Ela faz um movimento contrário. Tudo é tecnologia. Tudo leva tempo. Como fazer, como descobrir. Enfim, o Bartolomeu Dias passou, voltou para casa pensando, agora eu, certamente, que descobri como fazer isso, vou ter, né, o privilégio de ser o comandante da expedição que vai me levar à Índia. Não deram para ele. Deram para o Vasco da Gama. Politicagem. Mas o Bartolomeu Dias estava junto. Porque é ele que tinha passado, né? Ora, mas tu percebe que quando eles se afastam da costa africana, eles se aproximam do continente americano? Então, é verdade, sim. Os portugueses pegaram um vento encanado e chegaram no Brasil. Sabe que não está de tudo errado? Porque as correntes marinhas, se você pegar os mapinhas que mostram isso, elas empurram para cá. Elas fazem assim. Elas fazem isso aqui, ó. Certo? Então, claro que isso também colaborou. Bom, mas a pergunta que eu fiz foi por que investir dinheiro nisso? Investia-se ouro, prata, na contratação. Ora, esses marinheiros estão atrás de quê? O que os traz à Índia? Eles vão fazer um tour Escobar espiritual, porque eles estão lá, assim, para encontrar né, a sua paz, o seu equilíbrio, né? Eles vão lá para descobrir o budismo. É isso? Não, especiarias, cravo, pimenta, gengibre, canela. Mas não tinha isso em Portugal? Não. Mas e por que isso é tão importante para os portugueses? Tem geladeira? Tem freezer? Como é que você preserva o alimento? Sal. Sal tira o sabor. Então você tem que botar sabor nas coisas. Logo, não é que se produzisse tudo na Índia, mas esse era um lugar comercial. Ora, mas os portugueses não tinham outra maneira de chegar à Índia? Tinham. Qual o caminho? Mediterrâneo. Só que no Mediterrâneo, querido, tem pedágio. Tem, naturalmente, quem controla aquela região. Não é assim, eu vou passar por aqui. Não, tu vai passar por aqui uma obra. Aqui quem faz os negócios, o BRIC aqui é conosco. Tu quer, tu vai ter que pagar. Então a descoberta desse outro caminho muda a fisionomia do comércio mundial. Isso aí foi muito importante, certo? Não é à toa que os caras investiram. Então, não se trata de passeinho de barco. Não se trata de turismo. Se trata de negócio, meu querido. As grandes navegações acontecem por uma questão comercial, ou seja, mercantil. Grana, certo? Então as coroas portuguesas tinham o apoio, o patrocínio de investidores. Tu é um empreendedor? Sou. Quer botar uma grana num negócio que eu tô... É arriscado. Porque pode afundar, pode não voltar, mas se der certo, o lucro é bom. O lucro é alto. Tanto que os marinheiros, quando saíam de lá, eles tinham direito de trazer, por exemplo, um barril de pimenta para si. E recebiam o soldo, o dinheiro adiantado, para deixar para a família, porque o cara podia não voltar, podia morrer, né? Então é uma questão de negócio. Então eu acho que essas palavras, grandes navegações, mercantilismo, e essa outra aqui, ó, metalismo, é importante. Porque a pergunta é, como é que os portugueses pagam pela pimenta e pelo cravo, pelo gengibre lá na Índia? Como pagam? Bitcoin? Não. Dólar? Não. Euro? Não, é prata e ouro, querido. E da onde tira prata e ouro? Vai me dizer que Portugal, no século XIV, XV, é um lugar que tem muito minério, Escobar, muito ouro lá. Não, não tem. Então tem que achar onde tem. Daí esse tal de colonialismo
invadir lugares, tomar lugares, explorar esses lugares, extrair o que desce desses lugares, para naturalmente fazer o seu lastro, certo? Ora, então essa troca, né, provoca, sem dúvida nenhuma, pessoal, nesse momento, nesse período, uma revolução comercial, certo? Maninho, maninho, maninho. Já chegou atrasado e já chegou causando. Calma. Isso aí. Se tem uma coisa, gurizada, sabe que assim, ó, eu acho o seguinte, ó, não é para ti só, tá? É para todos. Lá no colégio é uma coisa. Aqui não. Aqui não, gurizada. Certo? É ferro, é aula. A gente brinca quando dá, mas eu tenho um objetivo com vocês. Tu não vai sair de casa sábado de manhã para vir trocar uma ideia no cursinho? Não. Não dá, gurizada. Vamos meter ele bala. Certo? E eu puxo vocês. Vocês, e de tarde, de noite, e lá em SpaceX, lá, não, eu brigo com todo mundo. Porque eu me importo. Tem professor que não se importa, né? Tu tá dormindo e o cara deixa. Foda-se. Vai dormir, dorme. Não. Certo? Beleza? Show de bola. E tem que entender isso aqui. Tu tá aqui por quê, filha? Por que tu saiu daqui, da tua casa, onde tu estava dormindo? Tava bom de dormir hoje, né? Tá bom ou não tava? Pô, tá louco? Por que tu saiu? Sonho, Escobar. Eu tenho um sonho. Ah, tu tem um sonho? Sim. O que tu quer? Ah, eu quero chegar na universidade que fica aqui, ó. Mas daí tem o cabo do bojador, tem o cabo das tormentas, né? Ou seja, se for na particular, passou o bojador, tá dentro. Se for na federal, meu amigo, é pior, porque ele tem que passar aqui. Aí pode levar mais tempo. Aí tu tem que pegar um piloto malandro, assim, que diga, ó, é assim que faz a volta. Senão tu vai afundar. Ah, mas eu sempre fiz do meu jeito. Vai tomar ferro, vai afundar. Por que tu vai passar por isso? Se eu estou te dizendo, ó, faz assim, ó, vem para cá e que tu vai passar, vai chegar. Mas voltemos, é sonho? É sonho, muito bem, que lindo, né? Mas tu não quer ganhar dinheiro com o teu sonho? Não, é verdade que as pessoas se movem, elas se mobilizam por conta de uma aventura, porque nós temos isso, essa necessidade de conquistar, de vencer, de ter obstáculo, senão a vida não tem graça nenhuma, né? Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Porque se é para viver sentado em casa, que graça tem uma vida dessa? Essa frase não é do Pessoa. Essa frase ele pegou de um antigo general romano que disse para os seus soldados, né, que eles não, vamos morrer, vamos morrer sentado aqui. Então, é muito mais importante a gente fazer o que tem que fazer do que estar vivo. Senão não tem sentido nenhum, nós vamos morrer mesmo. Então, vamos navegar. Daí o Fernando Pessoa pega isso, que é um poeta português, 400 anos depois de Camões, e bota lá, navegar é preciso, viver não é preciso. Quem quer passar além da dor, tem que passar além do bojador. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. O poema chama Mar Português. Tipo assim, esse mar é nosso. Agora, para que ele fosse nosso, muita mãe ficou chorando em casa, muita noivinha ficou por casar, muitos marinheiros rezaram em vão para que fosse nossos ao mar. E valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, se tu não tem alma pequena, vale a pena essa viagem, ter saído de casa, certo? Então, tem essa coisa que te move, que é a aventura, que é o espírito, que é conquistar, que é ver teu nome no listão, depois assim, aprovado, porra, né? É bom, é bom. Aí tu vê assim, que valeu a pena sofrer, afundar, se afogar, passar fome, pegar escorbuto, tudo vale a pena. Agora, se tu não tem uma alminha pequenininha aí, realmente fica em casa, porque não vai dar nada mesmo. Certo? Mas por trás do teu sonho, filha, tem alguém pagando. Tu não está de graça aqui. Eu não estou dando aula de graça. Tu me contratou. Certo? Eu estou barato, é verdade. Mas tu me contratou. Então alguém banca. É a coroa espanhola. É o coroa português. Juntaram a graninha lá, disseram assim, esse mês nós não vamos comer o rodízio que a gente sempre comia no final de semana. Nós vamos botar em ti. Mas eles também esperam que você dê lucros para eles. Porque eles querem assim, ó, é que você saia de casa. Entendeu?
projeto do papai e da mamãe, certo? É assim, eu vou investir nesse guri, porque é o que eu posso te dar, minha filha. Educação. Só. O resto é contigo. Então, eu vou te ensinar como é que faz a viagem, tá? Eu vou contratar gente para te ajudar, tal. Tu vai, e o dia que tu sair, não volta mais. A não ser para trazer recursos para a família, porque a gente vai ficar velho e a gente vai precisar de ti. Eu cuido de ti agora, tu cuida depois de mim. Então, é negócio. Não é só sonho. Porque tu vai fazer medicina, mas tu está pensando em ter uma casa, ter um carro, uma casa na praia, fazer viagens, ganhar um saláriozinho de 20, 30, 40, 50, 100 mil. É prata. É prata. Então tu não me vem com essa conversa de sonho. Não, mas ninguém trabalha de graça depois. Então tu tá num sistema, agora pior do que aquele, né, que é capitalista. É isso. Pois é, mas fica meio feio dizer que eu só estou pensando em dinheiro, né, compadre? É. Ficava meio feio para eles também dizer assim, não, nós estamos indo porque queremos conquistar terras, explorar as pessoas, tomar o território deles e tal. Aí eles têm que usar uma desculpa, né? E ter o aval da igreja. Que vai dizer, vão, não vão, que você sabe o poder que tinha essa instituição. Ela está perdendo um pouco desse poder aqui já, mas tem. Então tem sim esse outro objetivo que é expandir o cristianismo. Ou seja, não é só dinheiro, não é só uma conquista material, é também uma conquista espiritual. Tem que estar ligado nisso, porque tu vai ver isso aqui, certo? É grana, vamos botar aqui, ó, né? Conquista material, vou botar aqui, ó, expansão, tá? Do catolicismo. No caso de católicos, né? Certo? Ah, tá por trás disso aí também. Ah, muito bem. Agora tu vai ver que tu vai ver tudo isso aqui, tá aqui, ó. Muito bem. Como é teu nome, querida? A Victória. A Victória, tu és filha. Som. Som. Som, som. Ei. Vê se sim. Pergunta para eles. Ok? Gurizada que está em casa, que está ao vivo. Parou de ouvir em que momento? Para que a gente corrija aqui, ó. Oi? Tá. Pessoal que está em casa aí, por gentileza, me digam assim, a partir de que momento aí da aula vocês deixaram de escutar? Para que não fique esse vazio, né? Ah! Ah! Ah, beleza. Ótimo, então. Foi. Tá. Então, a última coisa que vocês ouviram foi quando eu perguntei o nome de uma aluna aqui, da Vitória, certo? Beleza? Foi agora, né, Vitória? Que eu perguntei, né? Muito bem. Então, a Vitória, como uma navegadora, uma aventureira, uma exploradora, uma invasora, uma conquistadora, qualquer palavra que vocês queiram, ela sai de casa, chega num lugar desconhecido,
certo? Segue caminho, manda uma carta, certo, Vitória? E aí a tua carta chega, mas a Vitória não chega. Manda um WhatsApp, manda um Messenger, manda um direct. Isso as provas de hoje adoram fazer. É fazer com que você conecte o que acontece naquela época com os tempos atuais. É a mesma coisa que você pensar nas viagens espaciais. Nós estamos no processo de... Estamos indo, chegamos na Lua já. Nós estamos querendo ir para outros lugares e percebemos que o mundo, o universo é muito maior do que a gente imaginava. Porque a gente não conseguia ver, Vitória. A gente via alguma coisa. Mas aí inventamos instrumentos que começaram a nos mostrar que, não, peraí, mas é mais longe. E agora surgiu um telescópio Hubble, que ele te mostrou assim, cara, é muito... Isso é coisa de 100 anos. É coisa muito maior do que tu imagina. E detalhe, tu só via a tua galáxia. Ou tu só sabia que nós éramos uma galáxia. Agora a gente descobriu que são muitas galáxias. Muitas. E aí a gente pensa assim, meu Deus, mas a gente o que é? E aí a gente começa a se perguntar também, né, de novo sobre Deus, porque a ciência está nos mostrando que tudo é muito grande, e está nos mostrando que a gente é muito pequeno, que a gente é nada, que a gente é um lugarzinho só, né? Enfim, essas conexões que vocês de repente vão precisar fazer numa prova, estilo Enem, estilo UFSM, PS1, certo? Porque aí nós vamos falar em mensagem, Vitória, vamos falar em mensagem. Porque essa literatura aqui, como é que vocês também a conhecem nos manuais de literatura? Literatura de informação. Ora, me parece meio evidente que você chame esta literatura aqui de literatura de informação ou de literatura informativa, certo? Porque ela é uma literatura composta de que tipo de textos? Carta, relatório, diário, documentos. E você sabe que esse tipo de texto tem qual objetivo? Informar. Então vamos pensar o seguinte, Vitória. Tomando a Vitória como exemplo aqui, tá? A Vitória, como Pero Vaz de Caminha, mandou uma carta. No caso dele, sabe que foi uma carta não para a mãe, não para o pai, foi uma carta para o rei, que não é uma pessoa de quem ele é chegado. Que ele pode falar, e aí velho, como é que tá? Não, você vai perceber na carta que existe um tratamento marcado por uma formalidade. Né? Vossa Alteza. Ok. Então, nesta carta, que a gente já sabe, o objetivo dele é informar, Vitória. Primeira coisa, você tem que perceber qual é a linguagem que ele está usando. É formal? Sim. Sim. Porque veja só, o objetivo é informar. Mas a forma como eu faço é formal. No caso dele, certo? Bem, mas qual é a linguagem, Vitória, que você usaria para informar a sua mãe, certo? Com a formalidade que pede uma mãe, senhora, certo? Você usaria uma linguagem complexa, extremamente figurada, cheia de figuras de linguagem, certo? Muito poética, portanto. Você usaria uma linguagem assim, complexa, obscura, ou você quer informar e usaria uma linguagem simples? Simples, direta, objetiva. É isso que os manuais de literatura vão dizer, que a linguagem deste período, dos textos deste período, é uma linguagem simples. Aí diz, mas é que tem palavra que eu não entendo, Léo Escobar. Mas é uma questão de vocabulário, querido. Está no século XXI. Esse português é do século XVI. Linguagem simples, linguagem que você pode chamar de objetiva, linguagem que você pode chamar de clara. E aí eu pergunto para vocês que estão estudando então as funções da linguagem na escola, qual é a função predominante na linguagem desse período? Pensando no todo, no corpo todo. Expressiva, fática, referencial, poética, conativa ou metalinguística? São essas as funções da linguagem. Quer dizer, eu escrevo um texto, a linguagem no meu texto assume uma função, de acordo com o objetivo que eu tenho que o meu texto tem. Referencial. Isso aí. Ou seja, é tipo manual de instruções. É tipo um manual de como funciona a geladeira. Quando eu escrevo um texto desse, eu quero que você entenda como funciona. Então eu tenho que usar uma linguagem clara, objetiva, direta, sem poesia.
A função aqui não é a poética predominante, é a referencial. Eu tenho que contextualizar, certo? Beleza? Então vamos botar aqui objetiva, direta, etc. Fechou? Bem, esse é um ponto. Mas, Vitória, na carta que você mandou para tua mãe, como na carta do Caminha, já que tu chegou num lugar novo, diferentão, né? Que tipo de informações você vai passar? Sobre o quê? Escobar, a primeira coisa é sobre o lugar, né? Eu vi um lugar, eu vou... Porque assim, você vai perceber que na literatura desse período predomina a descrição. Mas não tem narração? Tem. Se contou para tua mãe, mãe, saí de casa, era umas 6h30, aí peguei o ônibus, desci no Paradão, tudo fechado. Aí caminhei umas 5 quadras, inclusive passei por uma loja que tu comprou esses dias, você tá narrando? Tá narrando para ela. O Caminha narra quando saímos, o que aconteceu no caminho, vai contando. Quando chegamos, o que aconteceu. Tem narração, certo? Mas você vai lembrar que vai predominar nesta literatura a descrição, o descritivismo, certo? Predomina. Então vamos fazer o seguinte, ó, você bota assim, a descritiva, barra, embaixo você bota narrativa, certo? Você tem textos que narram, que relatam, que contam. Mas há a preocupação dos autores desse período em descrever. Mas o quê? Descrever, Escobar, a terra, a paisagem, a natureza, certo? E descrever aqueles, aqui a gente pode chamar, neste período aqui, a gente pode chamar de índios, certo? Pode. Hoje é uma expressão que não se usa mais, é indígena, mas nos textos da época não vai encontrar essa preocupação em diferenciar índio de indígena. Não, eles vão botar índios, certo? Ok, que era a visão da época, né? Então, você vai passar informações sobre o território que você encontrou, Vitória, certo? E sobre as pessoas que você encontrou vivendo nesse território. É simples. Mas as tuas descrições, Vitória, imagina, já foi a Porto Seguro? Foi, é bonito. E o interior da Bahia, tu já foi? Ninguém vai. Quem é que quer ver pobreza? Seca, miséria, lugar que tu planta e não nasce? Vai para o litoral da Bahia. Vai para o litoral do Ceará. Vai para o litoral de Pernambuco. Vai para o litoral de João Pessoa, da Paraíba. Ali é lindo. O mar, as palmeiras, água de coco, né? Solzinho, gente bonita. Né? Aí tem o pessoalzinho que está trabalhando lá também, né? Que às vezes sai do interior, do sertão da Bahia, para não morrer de fome, vem ali, trabalha e manda dinheiro para o pessoal lá dentro. Porque é isso. Foi o que os portugueses viram no começo. O litoral. Porto Seguro, né? Cabralha. É lindo. Evidente que eles vão passar, naturalmente, descrições sobre a Terra que eles vão chamar de deslumbramento. Deslumbrada, certo? O deslumbramento. Portanto, eles descrevem a natureza de forma realista. Há realismo nisso? Não. É uma visão meio que edênica, paradisíaca. Aliás, essa palavra para os indígenas tinha sentido? Paraíso? Éden tinha sentido para eles? Não, porque eles não conhecem. Éden vem de Adão. Para eles não tem nem Adão, nem paraíso. Tem a terra sem males. Porque eles têm a mitologia deles. Eles têm, naturalmente, a forma dos índios de entender como o mundo se originou. Onde é que eles se fazem as mesmas perguntas e também se dão respostas, certo? Mas aqui nós estamos falando, quem escreveu essa literatura? São índios? Não, são portugueses, cara, certo? Aí está o agente do discurso de novo. Quem é que está escrevendo isso aqui? Por que está aqui? O que vai dizer? Por que diz o que diz? Certo? Então tem essa coisa do deslumbramento, né? Da natureza retratada de uma forma muito idealizada, muito, a prova da UFSM já disse, otimista. Que lindo, que maravilha. Quero voltar para cá. Meu Deus, eu quero voltar. E a tua mãe, que não tinha ido a Porto Seguro, quando leu a tua carta, pensou o quê? Quero conhecer. Você diria que essa literatura quinhentista, ela
serviu de marketing. Sim. Quem lia essa literatura, você fala, mas esse lugar deve ser massa, né? Vai conhecer. Certo? Mas eu te pergunto, a carta do Pero Vaz de Caminha, ela foi lida no século XVI? XVII? Também não. Ela ficou guardada, meio que perdida, na torre dos documentos oficiais de Portugal, e só lá, 3 séculos depois é que foi descoberta. Olha aqui, né, que preciosidade. Aí ela passou a ser, né, uma referência para a literatura do período, mas ela não foi lida. É uma carta para alguém que ficou guardado lá. E era a única carta que foi para lá? Não, eram muitos textos. Aí selecionamos esse. Naturalmente, talvez o texto de viagem mais lido sobre o Brasil na época era o do Américo Vespúcio, Mundos Novos, que era muito lido, porque pensa bem, tu faz uma viagem e chega a Marte, e tu faz um vídeo disso. Cara, tu bota isso no YouTube, cara, vai ser milhões de visualizações, porque todo mundo vai ficar muito curioso. E os marcianos estavam lá? Como é que eles são? Porque eu sempre imaginei de um jeito, como é que eles são? Isso desperta curiosidade. Então, esse texto do Américo Vespúcio, realmente ele foi bastante lido e comentado, né? E essa literatura, ela acabou servindo um pouco de instrumento, assim, de propaganda, de marketing, tipo, vá conhecer o Brasil, vá morar no Brasil, até porque a gente precisa que vocês vão, porque se não for ninguém para lá, vão tomar essa terra. Tem que mandar gente para lá. É verdade que em Portugal tinha pouquíssima gente. Por que tinha pouca gente em Portugal no século XV? Peste negra dizimou a população. Então, tu imagina um país do tamanhozinho de Portugal, tem que mandar gente para povoar um território que é quantas vezes maior que Portugal. Mas detalhe, eles sabiam o tamanho disso? Não tinha nem ideia. Então, aí começam umas complicações, entendeu? Do povoamento e tal. Mas, em princípio, se você pensar o que eles viram, né? Vamos ter que dar um jeito de controlar aquele lugar ali. Certo? Tudo isso são coisas que vocês precisam, não tem que decorar, meu irmão. Tem que aprender a pensar sobre isso. Tem que pensar, assim começou a nossa história aqui. Tá, aí então mandou mensagem sobre a Terra, um deslumbramento, um otimismo, é uma maravilha. Fala do clima? O Caminha fala do clima na carta dele? Fala da potencialidade da Terra? Da riqueza de águas? Do ar, que é bom? Sim ou não? Fala. E aí a frase é aquela que todo mundo conhece e repete: em se plantando nela, tudo dá. Pergunto, não é uma frase para que vocês entendam, gente, que ele está exagerando mesmo? Porque tudo que você planta nela dá? Não. Ah, tá. Beleza. Deixa aí, tá? Deixa aí. Certo? Evidente, gurizada, que nem tudo dá. Isso é a prova que você precisa, porque os caras deram uma exagerada. Mas é normal que alguém tivesse essa impressão. É a primeira impressão. O cara ficou 10 dias aqui, guria. E foi. Só viu o Porto Seguro e foi embora. Né? Sai daqui impressionado mesmo. Certo? Mas lembre que tem gente que vem depois que vai conhecer que não é mesmo. E que também vai escrever nesse período aqui. Então tem que fazer esse raciocínio. Tá. Agora, veja bem. O Caminha, por exemplo, por que eles estão aqui mesmo? Passeio? Estavam tomando um banho, foram no litoral, era um cruzeiro Escobar. E aí o Caminha, ele comprou um pacote da CVC, e aí eles passaram aqui, eles tomaram uns banhos ali em Salvador, tal, e foram embora. Não é isso, é grana, né? O Caminha, na carta dele, faz algum comentário sobre ouro e prata? Faz. Como ele faz? Não de forma assim como tu naturalmente, de repente, pensou, não, mas isso não vi lá, Escobar. Porque a carta do Caminha, ela assim, é quase que um diáriozinho, ela vai contando, aconteceu isso, dia tal, chegamos, tal, né? Primeira missa, o cara rezou uma missa, aí o Frei, antes de rezamos outra missa, foi 2 missas, né? Certo? O que os índios fizeram na missa? O que aconteceu? Ele vai contando. E aí tem uma cena, querido, que também assim, antológica porque eles retiram da carta e botam no livro, que vocês vejam. Que ele conta que alguns índios, eles tentaram mandar um português posar com os indígenas. E os índios, não, pode voltar para o navio. Mas por que o português foi lá? Vai lá espionar, para ver como é que é, tal, mas eles não deixaram. Então teve a situação em que alguns índios foram trazidos para a caravela. Essa cena está lá. E aí quando eles foram trazidos, esses indígenas, eles entram na caravela e está o Pedro Álvares Cabral sentado numa cadeira, uma poltrona, uma alcatifa, aliás, um cadeirão,
Na frente dele um tapetão assim, uma alcatifa vermelha. E tá lá ele com um colarzão bonito, castiçais, tudo pronto, né? Aí os índios entram e não fazem nenhuma menção de saudar o capitão. Porque se tu entra num lugar, tem um cara lá que diz, mas esse é o poderoso, esse é o chefão, diz, ó, com licença. Os índios entraram nem bola pra ele. Por que ele diz isso? Prova da URGS caiu isso aí. Para mostrar o confronto entre civilização e barbárie. Ou seja, se eu aponto isso na carta, é para mostrar os caras não sabem se comportar direito. Não são educados. Não são civilizados. Porque se fossem, eles iam chegar e dizer assim, bom dia, senhor, com licença, podemos sentar? Posso sentar. Eles não fizeram isso. Se ele está na carta, assim, para mostrar que são culturas diferentes. Está acontecendo um confronto cultural. Gente que pensa de um jeito e gente que pensa de outro jeito. Claro que quem pensa do outro jeito está errado, porque nós somos os certos. Certo? Tá. E aí? Daí os índios estavam por lá, tal. Aí eles pegaram um colar de contas. Cara, imagina um rosáriozinho, certo? Colarzinho de contas. E eles pegaram aquele colarzinho e botavam no pulso e o caminho diz, folgavam muito com eles. Ou seja, brincavam com aquele troço. Gostaram daquele colarzinho. E aí fizeram o seguinte gesto. Apontavam para o colar do capitão, para o território. Eles estavam no navio, né? Para o colar de contas. Tinha castiçais de prata. Eles apontavam para os castiçais, para o colar de contas e para o território. O que esse gesto significa? Tem. Agora, mais importante que isso, por que é que o Caminha registra isso na carta? É para dizer para o rei, meu querido, nós não vimos, mas deve ter. E detalhe, deve ser barbada tirar deles, porque eu acho que eles não têm noção de valor. Estão querendo trocar? Nós vamos trocar na hora, né? Não teve um escambo depois? Aquele negócio assim, leva madeira, leva pau-brasil, deixa panela, deixa machado, deixa facão. Isso para nós não é nada. Nós vamos levar uma carga de pau-brasil daqui. Quer dizer, que baita negócio que a gente fez, né? É mais ou menos assim, manda soja para a China, compra capim de celular, não sei o quê. Manda o minério para lá, eles enriquecem e não sei o quê, entendeu? Nós estamos produzindo, e sempre tudo que vem de fora é mais caro, né? Nossa, é negócio, cara, é negócio. Então, eu acho bem importante que vocês vejam que aqui tem um comentário do Caminha que está direcionando para isso aqui, ó. Para isso aqui, para negócio, certo? Para negócio, tá. Então tem uma coisa que vocês têm que colocar como uma característica da literatura desse período, gente, que é a tal de visão. Pega a visão. Pega a visão. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é um cara que está aqui para negócio. Certo? Escobar, mas ele não. Será que ele aconteceu isso mesmo? Será que ele não inventou essa passagem? Olha, se aconteceu, tu já entendeu por que ele botou na carta. Se não aconteceu, melhor ainda. Ele inventou. E por que ele inventou? De qualquer modo, é porque isso revela a preocupação que esses caras tinham quando chegaram aqui. Grande. É por isso que esse primeiro período da literatura, né, pessoal? Eles dizem que a literatura colonial acompanha os ciclos econômicos, de maneira, querido, que século XVI, extrativismo, século XVII, cana-de-açúcar, século XVIII, ouro. Sempre está relacionado à exploração de alguma coisa. Então, nós estamos no período, certo? Marcado por uma cultura extrativista. Isso está na carta. Tá dessa maneira que eu te falei, né, meu querido? Assim, meio que tá ali, tu tem que se ligar. Porque se tu não te liga, não vai perceber isso. E é aí que a prova pega vocês. Porque tá lá, alguma coisa que o cara tá querendo dizer com isso. Que tem, eu não vi, mas deve ter. E se tiver, vai ser barbada levar, porque os caras não têm noção. Os caras são sem noção. Assim como ele fala de animais que eles não conheciam, tal, para mostrar a ingenuidade deles, tal, né? A questão da língua é muito importante, a língua, né? Ou seja, é a língua, eles falam a mesma língua. Então não teve comunicação aqui. Era tudo no gesto, né? No presentinho. Ó, que legal! Só que isso foi no começo, né? Tudo é no começo, Vitória. Tá, agora, Vitória, e o povo que estava ali? Bom, já falei como é que o Caminha fala deles, não fala?
O que mais impressionou os portugueses? Foi a nudez? A cor da pele. Que é uma coisa que eles não conheciam, aquela cor ali não conheciam. Diferente. Porque gente pelada eles já tinham visto, evidente. Agora, claro, não andando com a naturalidade que andam, né? Lá, né? Aí tem aquela clássica passagem também da carta. Eram 3 ou 4 moças, né? Bem moças e bem gentis, com os cabelos pelas espáduas, não tinham vergonha de mostrar suas vergonhas. E nós, de muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ele pegou 3 vezes a palavra vergonha, né? Uma vergonha que ele é a vergonha que ele está chamando, a vagina, no caso, o órgão sexual, certo? A vergonha que eles não têm de olhar para a vergonha delas, que elas não têm vergonha de mostrar. 3 vezes ele jogou a palavra. Então, é um texto que tem a sua beleza também, é bem escrito, certo? Mas ele está falando do quê? Da nudez. Ele viu, o Pero Vaz de Caminha, viu quando esteve aqui um ritual de antropofagia? Você sabe que eram muitos povos, né? Eles disputavam território entre si, sim ou não? Sim. As tribos indígenas, havia tribos que eram inimigas. Disputavam território para caça, pesca, coleta, normal. Os povos guerreavam entre si. Legal. Né? Muito bem. E aí você sabe que alguns povos eram antropófagos, ou seja, nós somos da tribo aqui, tu é da tribo, eu sou tupinambá, tu é um tupi, né? Aí nós te pegamos, te aprisionamos lá e dizia assim, aí agora, Magrão, vamos te engordar agora. Ficava lá, convivendo conosco lá tal, a gente botava uma cordinha para marcar o tempo, certo? Um dia a gente, vamos agora brincar. Você soltava no mato, assim, te untava com uma espécie de mel, assim, colava penas, galinhão, né? Soltava o bichão, pegava. E agora nós vamos te matar. Só que tudo era feito num ritual, porque é religioso isso. Ou seja, não é vamos me matar e comer. Não, querido. Certo? É tudo um ritual. Aí a gente amarrava uma corda de imbira, assim, de cipó, que eles faziam, amarravam na cintura, um puxava daqui, puxava lá. Provocavam, insultavam. Nós vamos ter que comer. E aí você dizia, pode comer. Porque eu comi muitos de vocês também já. Já comi o teu avô, já comi o teu pai. E come. Porque é um ato de coragem. Aliás, eles só vão comer a tua carne se você for corajoso. Porque para a antropofagia, o significado disso é que eu vou absorver, comendo a tua carne, a tua valentia, a tua coragem. Me faço mais forte com isso. Então é uma honra para quem é comido e para quem come. Certo? E a hora de matar, quem é que matava? Era um que era escolhido. Aí tinha um porretão assim. Tem nome, tudo isso tem nome. Certo? Um porrete assim. Tipo um taco de beisebol. Certo? Aí aqui, ó, a bola tá ali. Na nuca. Aí matava. Aí essa cena é contada num texto da época, de um alemão chamado Hans Staden, que ele naufragou aqui no Brasil e virou prisioneiro dos tupinambás. E ele conviveu com os caras. Ele escapou de ser comido, certo? Porque ele não era português. Mas foi difícil ele mostrar que não era português, porque ele não era francês. Os franceses eram amigos dos tupinambás, certo? Então ele se safou. E porque ele se safou, ele conta, ele escreve um texto em alemão, certo? E faz desenhos. E você tem acesso a isso hoje, certo? Então, outra coisa importante, a literatura desse período, ela não foi escrita apenas por portugueses. Você tem o Hans Staden, que escreveu em alemão, você tem o Gilles de Lery, que também esteve aqui, escreveu em francês, mas você tem a tradução disso hoje. Então, você tem a literatura produzida em língua portuguesa, alemão e francês, traduções para o português. Mas é muito importante a visão deles, porque eles não são católicos. Isso já muda um pouquinho a visão que eles vão apresentar sobre o indígena. O Gilles de Lery é um dos textos mais interessantes da época. Para a antropologia, é muito interessante você ler o Gilles de Lery. E você percebe assim que ele não vai te passar a imagem que os portugueses te passaram do indígena, ou exatamente a mesma. Bom, então o Hans Staden, ele descreve para ti o ritual do... Eu estou falando isso baseado no texto dele. Eles, como é que é? A paulada, tal, né? Aí depois, o que os caras fazem para te assar? Pega um toquinho assim, ó. Um toquinho, uma quininha, certo? Enfia no teu fiofó, para te não estourar. Sim, porque, né? Vamos te assar, aí que começa a inchar, né? É um pouquinho, ó, sai tudo.
É que nem matar um porco, entendeu, cara? E depois eles fatiavam os pedaços e todo mundo comia. Cérebro, coração, tripa. Né? E tinha uma coisa que eles faziam chamada, sabe a palavra mingau? É que figura ali. Era um mingauzão. Entendeu? Então, cara, pois não, querido? Certo. Claro, meu querido, claro. Depois você assiste em casa. Tá gravado, né? Fique à vontade, tá, meu anjo? Tá? Obrigado pela tua educação. Né? Ah, que querido. Você tá entendendo? Isso tá na literatura desse período, cara. Agora o Caminha viu isso? Não. Os caras ficaram 10 dias aqui. Eu imagino se ele visse. Ia mudar um pouquinho da visão dele, Vitória? Eu acho que ia, porque o cara diz, esses caras não são flores, esses caras comem os outros, tá louco? Né? Deixa eu ver, querido, vamos ver. Eu tô sem óculos aqui, meu óculos tá aqui. Deixa eu ver. Claro, aqui, ó, pelo que eu vi, tá coloridão, né? Lá no texto não tá. Mas deixa eu ver aqui, vamos ver. Livro do Hans Stadlin sobre viagem ao Brasil e prisão em Ubatuba. É isso aqui, ó. Ele procurou. Você vai achar. Sei tudo que você acha. É exatamente isso. Que festa, né? Que farra isso aqui. Churrascão? 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 Você sabe que os gregos faziam churrasco também? A palavra churrasco, que a gente usa aqui no sul, churrasco, se você pegar a Odisseia, a Ilíada de Homero, você vai achar isso. Um assado que eles faziam lá. Certo? Muito bem. Tudo isso que eu estou dizendo para te entender uma coisinha. Então, eles não viram isso, tá? O Caminha se deu conta também da poligamia? Da nudez eles viram. Da poligamia ele se deu conta? Não, ele não conviveu com os caras. Certo? Agora tu imagina o seguinte, então, Vitória, é aí que eu quero chegar, aí que é o importante. Nós estamos falando de gente que tem uma visão sobre o que está vendo católica. Então, é interessante que ele pense em Éden, paraíso, mas para o índio não tem sentido o que ele fala. Certo? Aí tu imagina o que um católico, nessa época, pensa sobre antropofagia. O que ele vai pensar sobre a poligamia. O que você pensa sobre a poligamia, Vitória? Por exemplo, você e mais 5 meninas estão namorando a mesma pessoa. Estaria? Não, porque você aceita isso? Não, ela não aceita. Não, porque eu tenho ciúme, ele é meu, eu tenho um acordo com ele e tal. Mas e o poliamor? O pessoal fala em poliamor hoje, relação aberta, não sei o quê. Isso aí não entra, Escobar. Eu não. Pois é. Uma coisa meio indígena, né? Porque tudo é questão cultural, minha gente. É cultural. Se você tivesse sido criada, educada numa outra cultura, você poderia pensar diferente, como tem gente que pensa diferente. Então, tu tem que respeitar o outro. Tentar entender o outro. Que para tua mente não entra isso aí. Mas na dele não entra a forma como tu pensa, age e faz as coisas. É isso. E aqui não tem isso. Aqui tem a visão de um só. Certo? E da mesma forma, eu diria aos gurias aqui, o guri torce para um time, tu torce para o outro, aí o teu time perdeu, azar, vamos comer. Churrasquinho lá em casa hoje, é quem? Vamos comer, como é que é o nome? O Israel, tal. Não, hoje tem churrasquinho lá em casa, vamos comer o quê? O Israel. Sim, o time dele perdeu, nós ganhamos, vamos matar, fatiar e comer. Gosta de ter uma costelinha, uma picanha, uma maminha, o que tu gosta? Carne com osso, sem osso? Depende. O que um cristão pensa disso? Então é óbvio que a imagem que eles vão passar nos textos deles, pessoal, tu tem que ler e pensar, quem está escrevendo é um cristão, é um católico do século XVI. Olha o que ele está dizendo dos caras. Mas por que ele está dizendo? Porque a mentalidade dele é essa, certo? E mais, você pode dizer católica e pode dizer isso aqui também, ó, eurocêntrica. Como assim eurocêntrica? Eu sou da Europa. Quem não é como eu, europeu, está errado. Os caras não tomam banho. Tem que tomar. Aí o contrário, né? Porque eles tomavam banho demais, né? E eles sabem que a gente suja, né? Imagina. Então tu tem que pensar assim, quem está dizendo, por que está dizendo, e está dizendo como está dizendo, por que razão. É esse, Vitória, é muito simples o raciocínio. Quando tu vai ler um texto daqueles ali.
certo? Então, estas descrições aqui, ó, tem que colocar sob suspeita. Tá legal? Porque o índio, na literatura deles, porque a terra é apresentada de uma forma muito otimista, muito deslumbrada, muito idealizada. Mas agora sim, Vitória, tu namora? Namora. Quanto tempo tu namora, Vitória? 1 ano. Você acha muito tempo 1 ano, Vitória? Tu lembra dos primeiros dias de namoro? Ai, que coisa louca. Meu Deus do céu, Escobar, era um fogo, era muita paixão. Era tanta paixão que eu chegava a estar meio cega. Sim, porque quem está apaixonado fica meio cego. Não enxerga outra coisa. As pessoas falam, tu não ouve. A amiga fala, amiga, se liga, e tu, aqui, ó. É normal, tu adoece. Tu adoece, certo? Mas, Vitória, já se passou 1 ano e esse cidadão que convive contigo, ele já está apresentando defeitos ou não? Nenhum é perfeito ainda. Pum, não solta. Não na tua frente, mas ele solta. Né? Às vezes ele até solta, mas ele não te fala. Às vezes ela não vai sentir nada. Aqui, ó, tá namorando com a Vitória na casa dela, sentado lá depois. E ele aqui bem na boa, né? Ela, que cheiro? Pois é, senti também. Esse cheiro tem enxofre? Será o inferno? Né? Ah, que maravilha. Olha só o que a Vitória, a informação que a Vitória nos deu, gente. O que é importante? Ela diz que namora EAD, à distância. É maravilha. Porque assim, daí tu não vê aquela criatura, aquele chiclé o tempo inteiro, né? Embora ele fique no WhatsApp, e aí tá fazendo o quê? Ah, eu tô aqui. Ah, mas tu não me disse que aí tem um ciúmezinho, né, tal, aquela coisa de ficar na posse, a posse da terra, que ele quer conquista material. Sim. Ele quer o seu corpo, mas ele quer a sua alma, principalmente. Porque se ele tomar a sua alma, ele toma o teu corpo. Se ele entrar na tua mente, se ele entrar na tua cabeça, querida, já era. Certo? Mas o que eu estou querendo dar como exemplo, Vitória, não é exatamente isso. Embora você possa fazer essa comparação, essa analogia, essa forma alegórica de falar das coisas. Fala de uma coisa para falar de outra. O que eu estou querendo que você veja é que a convivência, Vitória, vai te levar a mudar um pouco da visão. Então, uma coisa é você ler a carta do caminho. Outra coisa é você ler. Olha só o título do texto do cara. Tratado. Tratado trata de tudo. Fala de tudo. Descritivo do Brasil. Gabriel Soares de Souza. Era um português que veio para cá, já era colono, pediu autorização para o rei para fazer alguns passeios pelo interior do Brasil. Não é assim, né? Eu vou lá e vou. E ele escreveu o Tratado Descritivo do Brasil. Em 1587, 87 anos depois do primeiro contato. Mudou? O índio continua mansinho? Não, os caras começaram a se calçar. Não, os caras estão querendo que eu trabalhe. Aí sim, eu caço, pesco, coleto. Mas plantar ou colher não é comigo. Querem a madeira aqui, estão me dando... Eu não quero mais facão, chega. Panela, não quero mais, não quero mais. Parei. Começa a ter reação. Então, é verdade que a literatura desse período, em 100 anos, os primeiros textos vão te passando uma visão muito otimista, mas esse otimismo vai diminuindo? Vai, tu tem que pensar nisso aí. É uma questão lógica, certo? Daí o exemplo da Vitória. Certamente a Vitória agora namora à distância, tá tudo muito bom, tá tudo maravilha, tudo perfeito, beleza pura. E tomara que continue assim por muito tempo, Vitória. Mas aí tu casa com o cara, vai ter filho, e etc. E aí as coisas aí começam daqui a um pouquinho, separa. Porque parou, acabou. Tu quer outra relação. E aí ele não aceita. Daqui um pouquinho, não, vamos brigar então, vamos para a justiça. E a coisa começa a encrenca. É exatamente a mesma coisa, porque vai mudar. Vai, Vitória. Mas enquanto não mudar, Vitória, vive isso que tu está vivendo. Experimenta isso. Essas sensações que são boas, que são importantes para o crescimento da gente também. Né? Até a desilusão é importante. Claro que é. Tu te ilude e aí, pum! E a tua mãe vai dizer assim, eu te falei. Exato, também falou, mas é diferente e tal, né? Porque é difícil. Mas, enfim, são só comparações que você deve arrastar para cá. Certo? Então, por que vocês vão brigar daqui um pouquinho? Porque tu tem uma visão e ele tem outra. O mundo dele é um pouco diferente do teu, tal, e aí começa a dar atrito. É evidente que dá atrito.
Certo. Então, vocês têm aqui aquilo que você pode chamar de as características da literatura do período. Certo? Aliás, você acha que isso aqui realmente tem valor artístico, estético, literário? Carta, relatório, diário, tratado? Não. O que os manuais de literatura vão dizer, Vitória? Eles vão dizer assim, ó, Vitória, não é que não tenha nada ali de literário. Tem, Vitória. Mas esta literatura tem muito mais valor histórico, documental. É uma literatura que documenta, que registra, certo? Algo muito importante para a gente, evidente. É muito mais importante para a história do que para a arte literária. Já viu alguém dizer assim, eu vou ler um trecho para vocês da Carta de Vaz de Caminha, para provocar umas emoções aqui? Não é um texto rico, certo? Do ponto de vista literário. Então, valor documental, valor histórico, ele tem valor antropológico, eu diria que tem valor para sociologia, certo? Para ciências sociais, para tentar entender a mentalidade daquela época, etc, 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 etc. Certo? Mas literatura mesmo, não, entendeu? Não é bem ainda. Embora tenha gente aqui que faça algo mais próximo da literatura. Mas já vamos falar isso. Certo? Eu tenho quanto tempo hoje, né? Tá ótimo, tá ótimo. Quero matar isso aqui. Certo? Viu como é rápido o negócio? Agora tem que ler algumas coisinhas e fazer exercícios. Certo? Bom, então é isso aqui. Agora eu perguntaria, vocês diriam que essa literatura aqui é uma literatura do Brasil ou no Brasil? Não, porque são portugueses, né? Escrevendo. Eles não falam assim, a minha terra, a minha pátria, a minha gente. Não, é o outro. O que eu tiro daqui? Então também não é certo você dizer que esta é uma literatura nacionalista. Não é. Não existe uma nação aqui. Um povo, uma identidade. Isso é lá no romantismo. Vocês não vão estudar ainda o romantismo, só no segundo ano. Certo? Mas dá para dizer assim, que essa literatura é o germe, sementezinha, uma célulazinha do nativismo. Nativismo é um sentimento que você tem por uma terra, por uma gente. Você pode dizer que na carta do Pero Vaz de Caminha, o fato dele falar que a terra é bonita, desperta mais tarde esse sentimento de pertencimento. Mas não é nele ainda, é só semente. Porque essa literatura, ela pode não ter um valor literário, mas ela vai ter valor para quem vai fazer literatura depois. Pensa comigo. Lá no século XIX, o José de Alencar vai escrever um romance chamado Iracema. Conta a história de uma índia que conheceu um português no litoral, casou com ela, teve uma filha, aliás, filho, né? Moacir, né? Enfim, está contando a história. E ele quer retratar que Brasil? O da descoberta do Ceará. Lá no começo, século XVI. Como é que o Alencar, no século XIX, vai ter alguma ideia de como era a vida, de como eram as relações do português com o indígena no século XVI? Lendo. E onde é que ele vai ler? Onde é que ele vai fazer a pesquisa dele? Na literatura de informação. Nos documentos que ele tem a seu dispor para ter uma ideia. E o resto é imaginação. Certo? Se tu for escrever um livro, por exemplo, para retratar o Brasil, a Europa do século XV, como é que tu vai fazer se tu não viveu no século XV? Vou pesquisar no Google, Wikipédia. Aí eles vão me arrastar para lugares onde tem documentos que falam de como as pessoas viviam, falavam, se vestiam, se relacionavam. Para mim, criar um personagem que não seja inverossímil, né? Tem uma certa relação com a realidade da época. Então, isso aqui vai ter importância? Vai. Não dá para dizer que não tem significado nenhum. Tem, para quem vai escrever depois. Né? Aí que vão fazer a boa literatura. Fechou? Tranquilo, gurizada? Não está barbada? É muito barbada. Muito barbada. O problema é a questão. Quando aparece a questão na prova, meu irmão, tá, mas você vai ver nos livros, vamos tirar isso aqui, você vai ver nos livros, meu querido, que os portugueses chegaram em 1500. Muito bem, colonização. Quando começa a colonização desse território que eles descobrem em 1500? Assim, veio um cara para cá para botar um governo aqui, organizar a coisa. 1530.
Martim Afonso de Souza. 30 anos depois. Se tu pegar o Brasil entre 1500 e 1530, é um período meio obscuro. Mas tem um livro que eu sugiro para vocês, muito bacana, que chama Náufragos, Traficantes e Degredados. Eduardo Bueno, o Peninha. Ele conta esse período aí para mostrar para vocês, sabe o que tinha aqui no Brasil nesse período? Entre 1500 e 1530, que era uma desordem. Os caras descobriram e foram embora. Mas pensaram assim, mas se não colonizavam, tomar da gente. Porque os franceses vinham, os holandeses vinham, o pessoal invadia, né? Ou seja, quem é que estava aqui? Traficante, gente que vinha para cá pegar coisa e tal, e não prestava conta para ninguém. Náufrago, gente que naufragava na costa, não tinha como voltar para a Europa. A não ser que pegasse uma carona para voltar depois, com outro navio, chegasse por aqui. E degredado. Degredado. Ou seja, o cara que mandaram para cá, tipo, fica preso. Te pergunto, na carta do Pero Vaz de Caminha, fala-se disso? Fala. Eles deixaram 2 degredados ali. Só que o Caminha disse que os caras ficaram de boas, entendeu? Tá! Tchau! Beleza, pessoal? Não! A real é que não, porque outros vão dizer depois que não, que os caras ficaram apavorados. Sim, mas por que Portugal vem e deixa Escobar 2 caras aqui com degradado? Tipo, o cara é um criminoso. Ele cometeu um crime. Vai botar ele na cadeia? Sim, vai ter custo. Né? Então faz o seguinte, pega, leva, deixa no Brasil. Só se ele voltar nado para cá. Né? É tipo um castigo pro cara. Fica aí. Então, por um lado, o cara... Eu preferia ficar aqui, né? Do que tá, mas aí tu corre o risco de morrer. Certo? Então, no Caminha, tem lá uma parte da carta que ele fala dos tais degredados que são deixados ali no Brasil. Então, ele fala das missas, dos degredados. Outra coisa interessante. O Caminha, ele mandou a carta para o rei, né? E aí o Caminha diz na carta que apresenta a terra, fala da viagem e tal. No final da carta, o que ele diz? 2 coisas importantes. Uma, ele pede por um parente dele, que está preso em Portugal. Ele diz assim, cara, é o seguinte, estou te dando essa notícia, baita notícia, né? Aproveitando, eu queria te pedir um favorzinho. Tem um parente meu que está preso aí, será que daria para te interferir e largar o cara? Está na carta. São as coisinhas, né? Aí já começa, né, aquilo que no Brasil muito como dá uma forcinha, dá uma mãozinha, certo? Mas a última coisa que ele diz é que tem muito a ver com isso aqui, que é a atitude salvacionista. Ele diz assim, a melhor semente que Vossa Alteza nessa terra deve lançar é salvar esta gente. Cara, os índios estavam precisando ser salvos. Campanha do agasalho? Campanha do ONG? Não. Então por que ele diz isso, né? Para um pouco justificar a vinda deles para cá, né? Certo? E dizer para o rei, a melhor coisa que tu pode fazer, rei, não é o ouro, a prata, tudo que eu falei lá atrás, não, esquece isso. Aqui a terra é boa, se plantar, nasce, porque são os vadios, não plantam, né? Enfim, certo? É salvar essa gente. Está na carta dele. Atitude de salvação. E daí veio gente para salvar mesmo. Porque quando é que chegam no Brasil, a gente falou aqui, o Brasil foi descoberto em 1500, o Brasil começa a ser povoado em 1530, e quando é que chegam aqui os primeiros missionários? 1549. Aqui chegam os tais jesuítas. A Companhia de Jesus, que foi criada na Europa por um militar, o Exército de Cristo. Porque aí tu tem que se ligar que está rolando uma outra coisa lá. A reforma e quem é contra a reforma. O Lutero, lá na Alemanha. A reforma luterana. A reforma protestante. Gente que é da igreja, mas assim, eu não estou concordando mais com o Papa. Tem uma... Rachou. Tem 2 correntes aí, entendeu? Tipo direita e esquerda, assim. Não. Esses caras aqui, ó, só querem para eles. Não. A gente quer lucrar. E isso não é pecado. Se tu faz com o teu trabalho. É mérito, etc. Vou fazer aqui uma lista de coisas que eu quero que mude. Foi lá e pum! Pregou lá as
Tem algum protestante? Tem algum luterano aqui? Você é luterano? Não. Né? Você conhece bem essa história, eu acredito, não sei. É uma visão diferente, cara. Rachou. Aí um cara da igreja católica, o tal de Loyola, criou o Exército de Cristo. Porque os jesuítas que vêm para cá, eles não são protestantes, eles são católicos. Eles querem expandir o catolicismo, não o luteranismo. Certo? Isso vai ser muito importante depois no barroco. Mas aqui tu já tem isso, já está acontecendo. Certo? Bem, então esses caras desembarcam aqui para expandir o cristianismo. Como é que eles vão fazer isso? Esses caras eu te pergunto, vamos pensar aqui, ó, agora vamos pensar em alguns nomes aqui. Ó. Padre Nóbrega, Padre Fernão, faltou o padre, Padre Cardim, Padre Anchieta, certo? Tu sabe por que eles estão aqui? Já sabe. Já sabe como é que eles estão aqui. Beleza. E esses caras escrevem carta, gente. Eles prestam contas. Ó, estamos aqui, tá difícil, tá faltando um monte de coisa, tá faltando até vinho. Né? Precisava, né? Sangue de Cristo, tá faltando vinho, tá faltando isso. Esses caras fundaram as primeiras cidades do Brasil. Salvador, São Paulo, tu vai ver, a história deles está lá. Começava assim, uma vilinha, né? Uma igrejinha, uma vilinha. A educação no Brasil começou com quem? Os professores estão aqui, ó. Os professores, certo? Então, muitas escolas que você tem hoje, marista, franciscana, etc., que são escolas confessionais, tem muito a ver com a origem da educação no Brasil, que é religiosa, certo? Bem, escola, cidade, medicina. Quem é que era médico? Os caras atuavam. Política. Quem é que interferia em conflitos entre colonos indígenas? Os jesuítas. Quem é que tentava proteger os indígenas da predação dos colonos que queriam escravizar, botar a trabalhar? Os jesuítas. Então, a pegada para eles era complicada. Mas eles estavam aqui com o objetivo de não só controlar os portugueses, né? Que imagina esse bando de louco aqui querendo, né? Imagina os caras estão invadindo, certo? Mas o indígena. Como fazer isso? Sim, mas como fazer isso? Primeira coisa que... Isso foi o Anchieta, né? Tipo assim, eles falam outra língua. Aliás, não era outra, né? Eram centenas de línguas. Que hoje não existem mais, assim como tem povos da época que não existem mais, certo? Muito bem. O Anchieta foi o cara que escreveu esse guri aqui, ó. Tinha 19 anos, cara. Veio para cá em 1553. Ele chegou depois. Aqui, quando chegam, o Nóbrega. O Anchieta em 53. Então, o cara pensou assim, eu vou ter que escrever um manual para os meus coleguinhas entender a língua deles. Aí ele escreveu a gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Qual é a língua mais falada na costa do Brasil? Tupi-Guarani. Fez uma gramática, que é o que tu usa para aprender português, que é as regras de como funciona a língua, né? Outra coisa que ele fez, um livrinho de catecismo. Um manualzinho de catequismo. Porque quem faz catequese não tem um livrinho? Tem umas orações, uns cantos, a historinha de Jesus, de Maria. Ele nasceu em tal lugar, daí ele veio para tal lugar, daí aconteceu o seguinte, né? Por que tu chama Israel, querido? Tu és judeu ou não? Não? Não, eu perguntei porque me chamou a atenção Israel, né? Que é o Jacó, né? É o Jacó. Quando ele vira Israel é que é outra coisa daí. Mas é o Jacó. Esaú e Jacó. Filhos de Abraão. Né? Passou a perna no teu irmão, né? a primogenitura, né? O primogênito. Enfim. Então, cara, esses caras têm que ter um catecisminho. O Anchieta fez isso. Mas isso não é literatura. Não, a gramática não é literatura. Um catecismo não é literatura. Mas ele usou ferramentas literárias para catequizar. Então você tem acesso hoje às peças de teatro que ele criou. Certo? Então o Anchieta, ele produziu peças de teatro e escreveu uns poemas também, porque o cara era muito culto. Esses jesuítas são pessoas cultas, certo? Que liam, que escreviam, que têm conhecimento de filosofia, da época, né? Sociologia não, filosofia, certo? Teatro.
e poemas. Mas detalhe, gurizada, o teatro do Padre Anchieta não é escrito em prosa, é verso. Tudo é em verso. Tanto os poemas como o teatro. Só versinho, certo? Então, primeira coisa, pensar que isso aqui tudo é feito em verso. Segunda coisa, qual é o objetivo do teatro dele? Catético, pedagógico, didático. Qualquer palavra que eles usem. Já vamos usar a palavra catético. E aí tu pode te perguntar assim, por que o teatro para catequizar? Veja, ele pensou assim, poxa, se eu pegar a Bíblia, aliás, lembrem que a Bíblia começa a ser reproduzida de forma impressa como livro só a partir quando o alemão lá, o Gutenberg, criou a imprensa, em 1455, eu acho. Certo? Faz pouco tempo que se faz livro, que se replica livro, certo? É muito raro uma coisa dessas. Ok. Se ele pegar a Bíblia e começar a ler para os indígenas, não vão ficar. Não vão. Tu lembra da primeira missa lá? Eles já notaram na primeira missa, o Caminha falar disso, que eles imitavam, né? Os portugueses faziam. Mas eles não entendiam o que é aquela cruz, qual o significado daquilo. Então, tudo isso tem que apresentar para eles. Ele pensou, se eu fizer assim, não vai funcionar. Então, tem que usar alguma coisa que eles tenham facilidade de assimilação. Porque o que eu estou querendo aqui é promover uma deculturação. Eu quero que a Vitória deixe de pensar como ela pensa e passe a pensar como eu penso. Mas para ela fazer isso, eu tenho que usar um pouco do que ela pensa para mim entrar na cabecinha dela. Certo? Então, por exemplo, você liga a televisão. Por exemplo, isso você sabe, né? Vocês estão com esse negocinho na mão de vocês aí, ó. Eu também estou. Né? Eu não estou dizendo que não estou. Mas você sabe o que está acontecendo com vocês, não sabe? E você fala uma coisa aí e tal, e dali um pouquinho começa a aparecer no teu telefone um monte de coisas relacionadas com o que tu falou. Então tem gente te cuidando o tempo inteiro, te vigiando. E colocando na tua cabecinha, compre. Vai terminar as vagas. Corra. Não perca tempo. Eu estou com um curso aqui, gente, que é uma novidade, né? Porque o que tem de gente vendendo milagre na internet é impressionante. Como tu passar no vestibular sem estudar, como tu ficar rico sem trabalhar, como em menos tempo, né? O que tem de gente com forma... E aí, detalhe, tu compra. No impulso tu compra. Tu não vai nem ver o curso depois, mas tu compra. E aí o cara diz assim, tá, mas tu comprou porque quis, azar é teu, se não vai assistir, tô nem aí. Né? Então, é marketing. Porque o que tu tá vendo que os caras vão fazer aqui é marketing. Então, os caras já pensaram o seguinte, adianta, Vitória, se eu quero te pegar no sentido de cliente, tá, Vitória? Fique bem entendido isso. Eu botar no jornal alguma coisa? Tu não lê jornal, Vitória? Eu tenho que botar no Instagram e nos stories, porque o feed tu já nem vê mais. Tu fica ali com aquele troço assim, de vez em quando tu para. Tu notou que nos teus stories, assim, dos teus amigos, no meio, às vezes aparece um patrocinado? Oi? Já acabou? É. Então, para finalizar aqui, gurias, desculpe, tá? Desculpe a empolgação. É que vocês estão falando com alguém que gosta do que faz. Né? Porque se fosse alguém que não gostasse, já tinha saído antes, mas chega. Eu quero entregar mais. Mas vamos finalizar porque é intervalo, tá? Olha só. Então, por que o teatro? O índio tem teatro. Ah, não tinha, Escobar. Cara, quando um deles bota uma fantasia e diz que é um demônio, um Anhangapitã, e assusta os menores nos rituais, não é uma dramatização? Então, como é que eu vou fazer para assustar eles? Eu visto lá um de diabo, pinto de vermelho, boto umas guampas lá, boto um de branco, pinto lá, né? Dá um jeito, boto umas asas, é o anjo e o demônio tal, o bem contra o mal. Então, Vitória, presta atenção no teatrinho. Se tu fizer o mal, ele vai te pegar. Certo? Ele usou essa ferramenta. Claro que tu vai dizer assim, o teatro dele tinha ator? Não. Tinha cenário? Não. Tinha figurino? Rudimentar. É um teatro primitivo, é um teatro plástico, é um teatro cujo objetivo é só um, catequização. Certo? Os próprios indígenas e colonos atuavam ali nessas peças teatrais que ele montava e que eles chamavam de autos anchetianos, porque é um tipo de peça teatral que lembra muito a Idade Média, os autos daquele período, que eram peças dentro da igreja. Porque o teatro dele, é evidente, é religioso.
É a religião, cara. Certo? Não é para distrair os índios. Não. Não é para entreter. Não. Não é para dar risada. Não. É catequizar. Eu quero entrar na tua mente. Certo? Então, evidente que é um teatro e que é uma poesia que tu vai ver, né? Religioso. Fechou? Se eu tivesse que sugerir assim duas leituras para vocês muito interessantes para nós finalizarmos nosso encontro de hoje, meus queridos. Um texto interessante é daquele francês, o Jean Delery, porque ele não era católico, ele era calvinista. E o Jean Delery, ele conviveu com os indígenas, conta coisas muito interessantes da relação com os índios. E no texto dele, ele faz a seguinte comparação, paralelo. Vocês dizem que os índios são imorais e andam nus, mas vocês na Europa fazem coisas muito piores. E aí ele dá exemplos. Então, é bem interessante porque tu passa, estou eu aqui falando do indígena, mas se eu for pensar, o que eu faço? Eles comem a carne dos outros. Você só falta fazer isso, porque matar vocês matam e fazem coisas piores. Né? E por uma razão que é muito pior que a deles. Porque eles são motivados por uma crença de que vocês não, vocês matam por matar. Só para matar. Deixa Maria bichando ali. Certo? Gendarmeria é legal. E outro texto muito legal, gurizada, é desse cara aqui, ó. Padre Nóbrega, que chama Diálogo sobre a Conversão do Gentil. Ele usa uma estratégia literária. Cria dois personagens que dialogam e o debate deles é: o índio tem alma ou não tem? Se tem, eu posso tratar como um animal? Não posso, porque eu posso converter ele. Ele pode pensar como eu. Muito, porque esse era um debate que existia na Europa da época. Se o índio tinha ou não tinha alma. Certo? Muito legal o texto dele, assim, para você. São dois. Mas tudo isso eu estou dizendo para quê? Se tu tiver que comparar a literatura produzida pelos leigos, quem não é padre, é mais rica do ponto de vista literário que a dos padres ou menos? Menos. A dos padres é muito mais. Os caras fizeram teatro, poesia. Aí tem mais valor literário. Fechou? Prazer, um abraço. Será que